Queridos, isso é cumprir aquilo que a palavra diz, ó, instrui a criança no caminho que deve andar. Né, irmã Gracinha? Instruir. Aí ele, orientando aqui, colocou a moedinha dela, e com aquela dificuldade, né? Aqui no meu outro lado, o irmão colocou também, enfim. Amados, vamos ler um texto bíblico? Não é o título? Sim, é o número 1. Sim. Aí vamos acompanhar. O pastor Cabral pediu que organizasse isso aqui, instalasse isso aqui. E eu gosto que ele vai acompanhando, né, irmãos? Vai acompanhando. Então, só espero que você, ao acompanhar aqui, não se perca em relação ao que eu vou falar. Tá? Certo? Aqui é só mesmo o título, o esboço, ok? João capítulo 20, a partir do verso 24 e 25. Depois, 27 e 29. Você vai acompanhar por aqui, ó. Eu faço que é a propósito, ok? Se você tiver alguma dificuldade para ler, lê acompanhando aqui, tá bom? É mais fácil que. Agora, isso não é bom, não é para motivar ninguém a deixar a Bíblia em casa, é bom trazer a Bíblia, né? Crente com a Bíblia é crente armado, tá? E arma forte, mais forte do que aqueles rapazes lá do alemão, da Rocinha, né? Arma aqui é 66, 66, calibre forte, tá? João capítulo 20, versos 24 e 25. Ok? Vamos ler então? Acompanha aqui, olha. Vamos juntos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Verso 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Uma semana depois, veio o verso aqui, 27 agora. Depois, disse a Tomé: põe aqui teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Amém. Irmãos, a gente vai orar no final, agradecendo a Deus por tudo, inclusive pelas ofertas, e porque também Deus há de falar por nós nesta noite. Deus vai nos usar para que sua palavra alcance os corações. Bom, é um prejuízo enorme, é muito grande o prejuízo daqueles que faltam ao culto. Eles não sabem o que perdem. Quando o fazem por necessidade, ou por imprevisto, por enfermidade, ou qualquer outra dificuldade que surge, tudo bem, tá? O Espírito Santo compensa de outra forma. Mas o bom é estar na casa do Senhor. Os discípulos estavam na igreja, ou seja, no cenáculo, tá? Portas fechadas, porque eles reuniam com medo dos judeus. No dia 8 dias depois da ressurreição. No dia da ressurreição também. No caso que no dia da ressurreição, eles estavam reunidos, portas fechadas, e estavam quase todos, mas Tomé não estava. Um deles, chamado Tomé, ou conhecido como Dídimo. Estão entendendo, irmãos? Posso continuar falando? Posso. Estavam reunidos, Tomé não estava. Tomé faltou o culto, matou o culto. Estava onde, fazendo o quê, com quem? Não sei. Também a gente não é obrigado a saber tudo, né? O pastor não sabe tudo. Então, passaram-se 8 dias, passou uma semana. Encontraram com Tomé e disseram: Tomé, o problema é o seguinte, tipo, eu estou contextualizando, tá, irmão? Para vocês entenderem. Tipo assim, Tomé, você não sabe o que você perdeu, amigo. Domingo passado, o último domingo, Jesus ressuscitou realmente. Esteve com a gente, esteve conosco. Nós estávamos lá
da igreja, ou seja, no cenáculo, no salão, com as portas fechadas, ele entrou, cumprimentou a gente, Pai seja convosco, ficamos felizes, abençoados. Você não sabe o que você perdeu. Qual foi a resposta de Tomé? Tomé falou assim: eu estou fora. Não acredito nisso, não. Creio não. Eu não creio nisso. Em hipótese alguma eu acredito. Só tem uma hipótese para eu acreditar de que ele sabia, de que ele ressuscitou. Só se eu tocar meus dedos nas mãos, nas cicatrizes dos cravos, das mãos que foram pregadas, nos pés e do lado onde foi colocada a lança, para que Jesus morresse antes da hora. É o que eles queriam. Mas as coisas de Jesus não acontecem. Presta atenção, irmãos. As coisas de Jesus não acontecem fora da hora. Acontecem sempre no tempo certo. Queriam que morresse antes, mas às 6 horas, por aí, morreu. Antes do pôr do sol, antes de chegar o sábado, ele morreu. Bom, então, primeiro ponto que eu quero falar: crente e incrédulo pontual. Já perceberam, irmãos? O que é isso? Crente e incrédulo pontual? Sim. Somos crentes, somos do Senhor, acreditamos, servimos a Deus. Por que nós estamos aqui? Porque está em casa, né? Estamos aqui para louvar a Deus. Por quê? Porque somos crentes. Só que às vezes, pontualmente, presta atenção, está aqui, pontualmente a gente é incrédulo. Não é fácil. Incrédulo é aquele que não crê, certo, irmãos? Não tem ofensa com isso, não. Tá? Tem ninguém ofendendo ninguém. Crente é o que crê. Incrédulo é o não crente. O incrédulo é aquele que não crê. Às vezes nós somos incrédulos. Amados, a gente prepara o esboço e na hora que vai pregar, o Espírito Santo sopra no nosso ouvido para a gente falar aquilo que a gente não colocou aqui. E às vezes deixar de falar o que colocou no esboço. Isso acontece com todos os pregadores. Tipo assim: pastor, o senhor não sabe a minha vida. A minha situação é precária. Para o meu casamento, da criação dos meus filhos, com o esposo, com a esposa, não tem jeito, pastor. Eu não acredito que vai resolver. Vai resolver sim, irmão, em nome de Jesus. Não seja incrédulo, não seja incrédula. Acredite, vai acontecer sim. Eu não estou dizendo que você não é crente, não. Você é crente, mas naquele ponto, nesse ponto, a gente duvida. Pastor, está todo mundo pregando, você prega aí e diz que vai dar certo. Quando o Cabral prega e diz que vai dar certo, e vai dar certo. Essa igreja vai crescer, vai aumentar o número de membros, vai aumentar o grau, o nível de santificação, de comprometimento com Deus, vai melhorar. Sabe, mas eu não acredito. Aqui não tem jeito não. A gente já ouviu isso já. Vai dar certo. Dá sim, amados. Dá certo sim. Sabe, porque o que a gente faz aqui não é nosso, não é para nós, é para Jesus, é dele, a obra é dele. Então, pontualmente, sabe, amados, às vezes nós somos incrédulos. Dízimo é uma palavra de origem grega que significa gêmeo. Até hoje temos muitos gêmeos de Tomé, crentes instáveis. Uma hora crê e outra hora duvida. Está tudo bem, mas olha, nisso aqui, pastor, leva não, mas eu não acredito não. Nisso eu não confio. Deve ser gêmeo de Tomé, né? O dídimo, que significa, dídimo significa gêmeo. Às vezes nós somos assim. Segundo ponto, vamos lá. Os ausentes estão propensos a duvidar de tudo. Os ausentes estão propensos a duvidar de tudo. Querido, presta atenção. Nós que estamos aqui, alguns irmãos não puderam vir. Que Deus nos abençoe. Na próxima quarta-feira estarão aqui. No próximo domingo estarão aqui. Vamos orar, inclusive, no final pelo irmão Romário. O Romário não falta. Ele foi atender um passageiro lá, socorreu um vizinho, e levando lá para o hospital em Campos, lá na cidade, e até agora não chegou. Vamos orar por ele. Então, mas tem irmãos que por qualquer coisa não vem à igreja. Por qualquer motivo não vem. Aliás, tem crente que, tipo crente cristal, aquela xícara de cristal, cai no chão, esfarela, por qualquer coisa. Não dá para ganhar, não. Queridos, a ausência, presta atenção nesse detalhe, a ausência no culto nos motiva a duvidar de tudo. Tomé estava ausente. Já imaginaram, irmãos? Jesus ressuscitado. As mulheres foram lá e constataram que o túmulo estava vazio.
Elas avisaram para os apóstolos, Pedro e João correram, foram lá, realmente tudo está vazio. Mais tarde, algumas horas depois, Jesus se apresenta a eles e eles ficaram maravilhados. Realmente Jesus, o nosso mestre, está vivo entre nós. Ele prometeu que ia viver. Ele disse, simbolicamente, que ia destruir o templo e ia reedificar em 3 dias. Isso aconteceu. Tu é, não, eu não acredito. Eu não estava lá. Você não está presente. Irmãos, se mais tarde ou amanhã nós dissemos para o filho, para a filha, para o esposo, para a esposa, para o vizinho, olha, você não foi à igreja, o culto foi uma bênção. Sabe? Meus irmãos, presta atenção. Nós somos motivados e até induzidos, positiva ou negativamente. Positivamente por aqueles que estão firmes, por aqueles que se fazem presentes, por aqueles que rompem com as impossibilidades. Somos motivados positivamente por aqueles que renunciam o conforto, enfrentam o sol quente para vir de manhã à igreja, enfrentam a ameaça de chuva para vir à noite, mas eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou participar do culto, eu não vou assistir culto. Aliás, ninguém vem assistir culto que hoje não. Quando a gente vem assistir o culto, aí dá ruim, sabe, irmão? Aí não dá certo. Assistir culto, eu venho cultuar, eu venho adorar a Deus. Assistir culto não. Assistir culto eu estou lá assistindo, né? É como se estivesse na televisão assistindo a novela, ou assistindo o futebol, ou assistindo ao programa de televisão. Não, a gente vem para adorar a Deus, para entrar em comunhão com Deus, para ser abençoado pelo Senhor, para servir de bênçãos uns para os outros, não é assim? Pronto, é assim. Tem um pregador que fala muito isso, né? Pronto, não é isso? É assim. É assim que funciona. Então, quando a gente se ausenta, a gente passa a ter medo de tudo. O medo, e os judeus estavam com medo, ele nos motiva à ausência. Olha só, amados. Os judeus, os crentes, estavam com Pedro, os crentes, os discípulos estavam com medo que os judeus entrassem lá, os aliados, Faraó, os aliados do Pilatos, fossem lá e fizessem mal a eles. Então eles estavam lá com medo. Está aqui o texto, com as portas fechadas. Jesus entrou e os abençoou. Então o medo nos motiva à ausência. Eu não vou porque eu estou com medo. Eu estou com medo da chuva, eu estou com medo do sol quente, eu estou com medo do trânsito, eu estou com medo de acabar do tarde, o culto, amanhã eu tenho que trabalhar. Medo é um problema, irmãos. O medo faz com que a gente não consiga aquilo que a gente gostaria de conseguir. Por medo, a gente nunca chega onde a gente gostaria de chegar. Medo, tem medo de tudo. Não é bom que a gente tenha medo, irmãos. Pelo contrário, ter coragem, corajoso. Foi isso que lá o Senhor falou com Josué, para não ter medo, para avançar. E ele avançou, não teve medo. As águas do Rio Jordão se abriram, eles atravessaram, entraram e destruíram a cidade de Jericó. Então, medo não dá para nós. Coragem, porque o medo faz com que a gente se acomode. Não sei se vai dar certo ou vai dar errado. Vou ficar nessa mesmice, desse dia a dia, não vou tentar nada. Sabe o que você não consegue? O que você ainda não conseguiu? Porque você ainda não fez o que você deveria fazer. Por que eu não consigo ainda, não consegui o que eu gostaria de conseguir? Porque eu ainda não tive coragem de fazer o que eu ainda não fiz. Você pode dizer amém, irmãos? Eu não fiz o que eu preciso fazer. Também não consegui ainda o que eu gostaria de conseguir. Tem medo. Queridos, com Cristo, em Cristo e por Cristo, São Paulo diz que somos o quê? Mais do que? Mais do que vencedores. Ele escreveu esta carta aos Romanos. Estudamos a carta aos Romanos no trimestre passado aqui na IBD. Então, eu já estou caminhando aqui para terminar o culto. Tem que terminar, né? Até as 9. Terceiro, confrontado, Tomé se rendeu. Confrontado, Tomé. Porque Tomé foi um incrédulo, né?
E Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Eu li isso aqui, retirei isso aqui, certo? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles. E lá no verso. Lá na frente mais, Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Amados, eu estou terminando, presta atenção. Os discípulos encontraram Tomé e contaram para ele, né? Tomé, você perdeu. Você não sabe que você perdeu. A gente encontrou com Jesus, ele esteve com a gente, ele está vivo. Vale a pena continuarmos firmes, vale a pena continuarmos fiéis, adorando, porque ele está vivo, conforme prometeu. Tomé não confiou, não acreditou. Eu não confio nisso, não. Isso é sonho de vocês, isso é ilusão de vocês. Isso é utopia, isso não existe. Até porque está todo mundo dizendo que o corpo foi roubado. Tomé passou uma semana, eu penso, sabe como eu acredito? Em tormento. Tipo assim, eles falam verdade ou não? Se eu estivesse lá, eu ia ter certeza. Como eu não estava, será que é verdade? Será que ele está vivo mesmo? Se eu estivesse lá na igreja, quer dizer, lá no cenáculo, onde os outros estavam, eu tinha certeza. Provavelmente passou uma semana atormentado, né? Em crise. Porém, passaram-se 8 dias. No domingo seguinte, um domingo correspondente ao domingo de hoje, certo? Eu falei no início. Domingo retrasado, foi o domingo da morte. Morte e Páscoa. Né? Domingo passado, foi o domingo retrasado, domingo de Ramos. A entrada em Jerusalém, retrasado. No último domingo passado, foi o domingo da Páscoa, da ressurreição. E hoje é o domingo seguinte à ressurreição. É nesse momento, né, que Jesus se apresenta e Tomé estava. Tipo assim, já que está todo mundo falando que realmente ele está vivo, já que eles estão acreditando, eu vou tirar a dúvida. Eu vou fazer a prova dos 9. Para ver se realmente. E ele foi. Eu penso, não está na Bíblia não, ó. Eu penso que o Tomé foi duvidando. Vou lá ver. Já que estão dizendo que ele está vivo, vou lá ver se ele está vivo mesmo. Se reuniram e daí a pouco, portas fechadas, ainda com medo dos judeus, portas fechadas. Do nada, porque assim, o nosso Jesus, irmãos, ele entra onde não tem portas. Você pode dizer amém? Para nos abençoar, ele sai onde não tem portas nem janelas abertas. Para nos abençoar, ele entra e sai onde não tem portas para entrar nem para sair. Porque ele é o nosso Deus, ele está conosco todos os dias, o dia todo, 24 horas por dia. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso. Porém, 8 dias depois, lá estavam também com os outros. E de repente, como no domingo anterior, chega o Senhor Jesus. Paz seja convosco. E foi direto. Ei, Tomé! Você é incrédulo, né, rapaz? Você não acreditou? Sou eu. Eu estou aqui. Vem cá, Tomé. Vem cá, rapaz. Domingo passado eu estive aqui. Você faltou o culto. Domingo passado os outros estavam me adorando. Você não estava. Onde você estava? Fazendo o quê? Com quem? Não sabemos. Jesus sabia, né? Porque Jesus sabe de tudo, sabe, irmão? Viu? Viu, minha irmã? Ele sabe de tudo. Você não veio? Ele sabe de tudo. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que eu estou pensando demais. Ele sabe até o que eu vou pensar e fazer amanhã. Vem cá, Tomé. No ano passado você não veio, os outros vieram, você não veio, você perdeu o culto. Vem cá. Você falou o que mesmo, Tomé? Você falou que se não colocar o dedo no sinal de escravo em minhas mãos, você não acredita? Então vem cá, rapaz. Bota o dedo aqui, bota. Vamos tirar a prova dos 9. Tomé foi lá. Tinha os sinais, tinham as cicatrizes de onde entraram os cravos que fixaram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá na cruz. Obrigado, irmão. Essa água realmente outro. Nossa, tem 2 contatos. Que bom, né? Irmão, é água mesmo, viu? É água mineral, viu? Tem tanta gente bebendo, não sabe o que, né? Aqui é água mesmo, viu? Vai descontrair, tem tanta gente bebendo tanta coisa aí. O que nós precisamos beber mesmo é a palavra de Deus, né? Então eu estou encerrando, amados. Então, bem, vem cá, amados.
modelo aqui na minha mão. São os sinais dos cravos. Provam que tu foste pregado e agora está vindo entre nós. Na outra mão também, Tomé. Prova de que foste pregado, morreste, ressuscitaste e agora está entre nós. Tem mais, Tomé. Vem cá, rapaz. Terminou não. Jesus falou com Tomé, vem cá, rapaz. Bota a mão do lado onde os soldados romanos enfiaram a espada, para você ver se tem a cicatriz ou não. Aí Tomé se rendeu. Deus meu, Senhor meu, agora eu acredito. Agora eu confio. Não tem como voltar atrás. Ele se rendeu. Confrontado com a verdade, ele se rendeu. Meus irmãos, o conhecimento e a identificação produzem experiência e convicção. Eu quero terminar dizendo esta noite que o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é ter, assim, sabe, uma experiência com Jesus. Isso não acontece mais, não pode acontecer, porque ele não está mais entre nós. O que aconteceu com ele e Tomé e os outros apóstolos, os outros discípulos lá em Jerusalém, lá naquele cenário, lá naquela igreja, digamos assim, né? Não pode acontecer mais entre nós, porque não está mais entre nós, entre carne e osso, de carne e osso, né? Mas pela fé, pela confiança, pela crença, pela humildade, a gente pode se render e deve se render. Senhor Jesus, eu estou entendendo que o pastor está se esforçando muito para passar para nós que tu estás vivo e quer que eu seja convencido por ele, não pelo pregador, mas por ele, por Jesus, que o Senhor está vivo entre nós e quer nos salvar. Queridos, sabe, não adianta a gente ouvir a palavra, sabe, ouvir e não escutar, ou escutar e não ouvir. É pouco só a gente ouvir, porque entra por um ouvido e sai pelo outro. O que eu quero passar para os irmãos é que, confrontado com a verdade, a gente tem que se render. Senhor, não tem como. Tu realmente, tu vieste a esse mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para explicar, maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Senhor, eu creio nisso. A tua palavra diz que tu ias morreste. A tua palavra ensina que o Senhor ia ressuscitar. É verdade. A tua palavra ensina que o Senhor ia voltar para o céu. É verdade. Porque dias depois, eles viram o Senhor Jesus subindo para o céu. Amados, se a gente estivesse lá, né? Esse Jesus que passou 33 anos mais ou menos aqui na terra, os últimos 3 anos pregando o Evangelho, convidando pessoas, pecadores ao arrependimento, pecadores de todos os tipos, das mais variadas procedências, e venceu a morte e voltando para o céu. Irmãos queridos, há uma guerra, presta atenção, eu quero terminar, entre trevas e luz. Há uma guerra entre céu e inferno. Sabe, amados, eu penso, eu quero terminar, viu? Olha para mim. Tem pregadores que dizem, olha para cá. Não tem pregador que fala assim, olha para cá, olha para mim. Eu penso que na quinta-feira, logo após a Páscoa e a ceia, quando o Judas Iscariotes saiu lá para o Monte das Oliveiras, onde Jesus estava orando com os discípulos para trair Jesus, entregando para ser preso, eu penso, Satanás deve ter reunido todos os seus asseclas, todos os demônios do inferno, e diz, olha, comecem a se alegrar comigo, porque nós estamos vencendo. Daqui a pouco a gente vai botar a mão nele, daqui a pouco ele vai ser preso, a gente vai vencer. Essa era a convicção do inimigo. Pois bem, Jesus foi preso. Quase amanheceu um dia, foi para a casa do sumo sacerdote Caifás, e lá está
o inimigo, com os seus aliados, os anjos do inferno, se alegrando porque eles estavam vendo que logo a vitória seria deles. Porque já tinha colocado no coração de Judas Mandarino, no coração de Herodes e de Pilatos, para entregá-lo para a prisão, para ser morto, e Satanás estava feliz da vida. A vitória é nossa. Só que eles estavam esquecendo que isso era sexta-feira ainda. Ia chegar o domingo. Amados, na nossa história com Jesus, tem um domingo. A história do servo de Deus não termina na sexta. Na sexta, o corpo foi para a sepultura. Satanás deve ter soltado fogos. É claro que vocês estão entendendo. Não estou falando em linguajar simbólico. Amém? Não houve nada disso. É para a gente entender. Eu estou contextualizando para a gente entender. Satanás deve ter soltado fogos. Alegres, ele e os seus. Porque Jesus foi à cruz, da cruz para a sepultura, sexta-feira à noite, sábado de noite. Então, ele, o inimigo, vencedor nada. Você não vai se escandalizar, não. Satanás quebrou a cara. Você pode dizer amém? Amém? Satanás quebrou a cara, vamos assim. Por quê? Domingo pela madrugada, cedinho, bem no escuro ainda, as mulheres foram lá. Vamos ver se o corpo está lá. E quando chegaram lá, a grande pedra que estava na porta da sepultura não estava mais. Olharam, o túmulo estava vazio. E os anjos perguntaram: por que buscais o viver entre os mortos? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí, ao saber disso, o inferno se estremeceu. Perdemos, e perdeu mesmo. Queridos, a vitória é sempre de Jesus, do seu povo que o segue fielmente. Você quer ser vitorioso? Quer ser vitoriosa? Eu te convido, meu irmão, minha irmã, a fazer uma aliança com Ele a partir de agora. Aliança com Ele. Tem que fazer uma aliança com Jesus. Senhor, eu estou contigo. Eu quero deixar minhas falhas, minhas fraquezas, meus medos, vai ficar tudo para trás, mas a partir de agora eu quero me aliar com o Senhor. Eu quero fazer uma aliança com o Senhor, porque eu quero ser vencedor. E para ser vencedor, tem que estar com Jesus. De verdade. É só de lábios, não, né, irmãos? Porque às vezes é só de lábios. E foi ele que falou. Que esse povo às vezes me louva, me honra com os lábios. O coração está longe de mim. Eu quero, quem sabe, você já ouviu, eu não sei o que você ouviu domingo aqui. Cabral pregou domingo passado, né? Não sei, de repente até pregou sobre isso. Domingo passado pregou, depois o pastor Cabral pregou? Foi domingo passado. Não sei o que pregou aqui domingo. Não sei se foi sobre isso mesmo, sobre a ressurreição, não sei qual foi o assunto. Mas se você ouviu, você foi abençoado. Se está ouvindo a mesma coisa hoje, está sendo mais abençoado. Tá? Se não foi sobre isso que pregou, foi abençoado naquelas circunstâncias. E hoje está sendo abençoado nessas circunstâncias de hoje. Que eu quero falar para você é que Jesus não esqueceu de você. Jesus não esqueceu de mim. Ele não nos abandonou. Ainda que o medo, ainda que as circunstâncias desfavoráveis nos levem ao medo, a sermos incrédulos pontualmente. Mas ainda assim, Ele nos dá uma segunda oportunidade. Ele deu a oportunidade para Tomé. Vem cá, Tomé. Não sei, irmão, talvez ele não voltasse lá para reunir com os discípulos naquele segundo domingo. Mas como Tomé falou para todo mundo que não acreditava em hipótese alguma, a não ser que tirasse a prova, né? Tá bom, sendo assim, eu volto lá. Voltou lá e Tomé ficou abençoado. Tomé. Agora o sente, Tomé, feliz, mais do que feliz, felicíssimo, é aquele que não viu, mas o importante é crer. E crer, olha só, é uma questão sua, não é minha. Eu não posso crer por você. Tá? Eu creio por mim. A crença é eu e Deus. É a decisão de me entregar a Ele, é minha, não é sua. Eu decido por mim. Você decide por você. A decisão é sua. Quem sabe alguém quer tomar essa decisão hoje, nessa noite?
agora. Não deixar para amanhã, pode fazer hoje. Nem deixar para hoje, mais tarde, pode fazer agora. Você está nessa? Essa é a sua situação. Ele sabe isso. Está te socorrendo. Está provando que Ele quer te socorrer. Está provando que te dá a vitória. Se você quer, vem aqui à frente agora em nome de Jesus. Vem. Olha, Ele foi à cruz para perdoar os meus pecados e os seus. Você quer vir para Jesus hoje? Vem. Depois que você vier para Jesus, eu te decido para qual igreja que você vai. Tomara que venha para essa, né? Mas se você quiser ir para outra, então vá. Primeiro é com Jesus. O negócio é com Jesus primeiro. Demora dar isso. Primeiro é com Jesus. Depois você escolhe a igreja. Aí vai ter assim, para cá. 60 anos ou mais. Está com Jesus, não abre mão. Mas primeiro o encontro é com Jesus. Vem, eu sei que você quer vir. Eu sei que você está pensando, vou ou não vou? Não sei se vou. Não sei se eu vou. Vem, eu sei que você quer vir. Mas se eu não quiser, também não vou precisar amar, porque eu vou ser inconveniente, cansativo, eu não quero. A minha oração é que Deus nos abençoe e nos faça nos confrontar com a verdade, para que de cara com a verdade a gente se renda e se entregue a Ele e Ele nos faça felizes, porque bem-aventurado, felizes aqueles que não viram, mas creram. Amém? Amém. Vamos ficar em pé para a gente orar ensinando? Por favor. Perdão, irmãos. A intenção era não passar alguns minutos. Passei aqui 12 minutos. Mas ninguém vai me crucificar por isso não, né? Hoje não. Hoje eu estou perdoado, né? Domingo.